preparei um assunto bem interessante para nós, como todos, e que esse assunto vai tirar dúvidas quanto à terminação dos verbos. E aí eu falei, eu vou tocar no assunto de verbo porque eu acho interessante. É importante para nós, a gente às vezes tem alguma dúvida quanto à terminação dele, quando usar ou quando não usar. Então eu resolvi falar hoje sobre os particípios abundantes. Dentro da cadeia de verbos, nós temos os particípios abundantes. Primeiro, o que é isso? Né? Particípio é a forma nominal do verbo e ela é terminada em ado ou ido. Se lembraram? Certinho. Então, eu tenho acendido, salvado, imprimido e aí vai, tá? E aí, dentro dessa cadeia de particípio, eu tenho duas opções para flexionar o meu verbo principal. Falei em verbo principal, porque eu terei um verbo auxiliar. E dependendo desse verbo, eu já saberei qual é a forma para flexionar esse verbo principal, tá? Vamos adiantando. Olha só. Se eu tiver dentro de uma oração os verbos regulares, eles são permeados por o verbo auxiliar ter ou haver. Se eu tiver esse verbo auxiliar curtinho aqui, acompanhando o verbo maior, que é o verbo principal, e ele for ter ou haver, esse verbo principal vai terminar em ado e ido. Olha só que dica boa. Todo concurso, né? Prestando a prova, não me lembro o que é um particípio abundante, mas eu vou bater o olho nessa frase, nessa oração, e vou ali perceber que esse verbo aqui, auxiliar, ele está em ter ou haver. Então, esse verbo principal só pode ter uma terminação regular, que é a terminação em ado ou ido. Matamos. Então, exemplo. Eu tinha salvado os arquivos no computador. Está correta essa oração. Por mais que você não tenha aí, né? Não veja por aí, não ouça por aí, mas está correta, né? Eu tinha, verbo ter, acendido a luz. Perceberam que a terminação é maior? Acendido, salvado, imprimido, né? Tudo bem? Esse é o particípio abundante, dentro dele, particípio abundante dos verbos regulares. Por que são regulares? Porque a terminação dele é única, ou é ado ou é ido, do verbo principal. Agora, nós temos o verbo irregular. E por que é irregular, turma? Porque eu não tenho uma forma fixa para terminar esse verbo principal. Ele não vai terminar em ado e ido, ele vai terminar de uma outra forma, tá? E ela é mais curtinha, é a forma curta que a gente costuma explicar. Então, eu tenho ali o verbo auxiliar muda, não é mais ter e haver, é ser ou estar, e ele é mais curtinho. Tá? Então, se você bater o olho na oração, viu o ser ou estar, tá trabalhando com um exercício de particípio, só pode ser a forma curta, tá? Exemplo, os arquivos foram salvos no computador. A luz foi acesa por aquela pessoa. Viram a diferença? Ok, então termino por aqui. Vou dar uns bizus aí, tá? Com o verbo pegar, como que vai funcionar? Já pensou? Com o verbo pegar, a mesma coisa. Se você trabalhar o verbo ter ou haver, é pegado. Trabalhou ser ou estar, é pego. Né? A caixa foi pega por ela, tá? Então, você tem ali a mesma regra da gramática para eles. E aí, eu trago duas exceções para que a gente possa ficar mais atento. O verbo chegar, e aí você já se recordou, né? E o verbo trazer. Trabalhando com particípio, eu nunca terei chego. É sempre chegado e é sempre trazido. Então, eu não tinha chego ao lugar. Eu tinha chegado àquele lugar. Tudo bem? Chego como particípio não existe. E trago como particípio também não existe. Eu havia trazido o material da sala de aula, tá? E não havia trago, ok? Esses são os dois adendos que eu queria explicar a vocês. Um beijo!